Que gera valor. Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos que traz aqui as melhores mentes do mercado para esse bate-papo de almoço da Faria Lima e compartilhar com vocês como as melhores respostas para as piores perguntas, né? Como essas mentes respondem aquelas perguntas difíceis que a gente tenta trazer aqui para vocês, para a nossa audiência e para que você, investidor profissional ou não, né, se desenvolva como investidor e saia daqui cada dia um pouco melhor do que entrou. Hoje nós vamos bater um papo, um daqueles papos que eu comento com vocês, telespectadores, são aquelas cabeças que a gente está um tempo buscando, está um tempo tentando trazer, que gostaria de compartilhar esse bate-papo com vocês, mas que às vezes, lógico, a agenda, tudo isso é complicado, mas finalmente a gente conseguiu trazer. A gente trouxe aqui para bater esse papo com vocês o Daniel Izzo, que é sócio fundador da Vox Capital, para bater um papo sobre o mercado de Venture Capital, sobre o mercado de impacto e tudo isso em um só Você com Dinheiro. Daniel, um prazer recebê-lo aqui, um prazer recebê-lo na bancada do Você com Dinheiro. Bom, o prazer é meu, super feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Pode ter certeza que a gente está muito feliz em recebê-lo. E queria começar, dado a própria característica da Vox, queria começar do começo. Conta um pouquinho pra gente da história da Vox e o que a Vox faz hoje. Legal. A Vox é uma gestora focada em investimentos de impacto, né? Então a gente faz produtos financeiros que levam em conta o impacto do que os ativos estão causando. Eu sou um dos fundadores, a gente fundou a Vox em 2009, então a gente é pioneiro em falar sobre esse tema aqui no Brasil. A gente começa fazendo Venture Capital, então Venture Capital procurando empresas que estão gerando impacto através do seu core business. Mais recentemente a gente ampliou o escopo e passou a ser uma gestora multiclasse de ativos, sempre pensando em ativos que estão gerando algum impacto positivo, seja ambiental, seja social. O que é investir em impacto? Investir em impacto é abrir mão de retorno? Não necessariamente, né? Eu acho que pode abrir mão de retorno. Você tem desde filantropia, né, que é sem retorno nenhum. Você tem alguns modelos de financiamento para coisas muito difíceis de financiar, coisas sem um mercado muito grande, mas que são importantes para uma comunidade pequena, etc., que provavelmente vai ser de alguma forma concessionária, mas tem uma amplidão aí de ativos ou empresas que estão trabalhando, gerando impacto positivo, mas que tem como dar um retorno competitivo. E aí você fala de... Poxa, eu acho o Brasil um dos países em que o conceito de investimento de impacto mais faz sentido. Tanto ambiental, que aqui você fala de o agro aqui no Brasil, e o agro tem um papel fundamental na questão ambiental, e aqui a gente também está trabalhando agora com coisas de agro para mudar essa imagem. Eu não sei porquê, mas o agro no Brasil tem uma imagem muito negativa do lado ambiental, mas que não é verdadeira, então tem um papel importante. Tem a Amazônia, que a gente não precisa nem falar. E o Brasil também é daqueles países em que você tem uma economia enorme, das maiores economias do mundo. Por mais que a gente brasileiro adora reclamar do Brasil, a gente é uma das... Se você for falar de mercado interno, é uma das 6, 7 maiores economias internas, mas que também tem uma das maiores desigualdades. Então tem muita coisa. A gente tem mais de 200 milhões de pessoas e uma população enorme que ainda é mal servida em saúde, educação, serviços financeiros. Então, se você cria uma solução que efetivamente entrega um valor para essa população, imagina a escala que você consegue atingir. Então, você tem uma amplitude de projetos e empresas em que dá para entregar, sim, retornos competitivos e causando impacto positivo. Mas você também pode causar impacto abrindo mão de retorno. Tem coisa que precisa e que não dá para ser contemplado através do retorno de mercado. De onde veio a ideia de começar a Vox? Como vocês começaram a gestora? Somos 3 cofundadores, eu sou um deles. Cada um veio meio que por caminhos diferentes, né?
Eu não sou não sou, agora eu já estou 15 anos no mercado financeiro, mas eu não sou originalmente do mercado financeiro, eu trabalhava em empresas com desenvolvimento de negócios, inclusive o que me chamou a atenção foi a possibilidade de apoiar negócios que estavam buscando impacto, então esse lugar de ajudar a pensar modelos de negócio, desenvolver novos negócios. Mas aí eu tive uma crise na carreira, né? Assim, eu falei, puxa, eu trabalhava numa multinacional, eu era responsável pelo principal produto que gerava o maior lucro da companhia, mas era uma multinacional e todo o lucro era mandado automaticamente para os acionistas, como funciona fora do Brasil. E do lado do escritório tinha todos os problemas que a gente sabe que tem aqui. Tinha criança morando na rua, tinha gente pedindo dinheiro, e era como se fossem dois universos paralelos, né? A gente lá no prédio gerando milhões de dólares para o acionista, nem falava, nem comentava, nem se preocupava com o que estava acontecendo do lado. Isso para mim, alguma coisa me pegou, não foi de uma hora para outra, mas foi ao longo do tempo, até o ponto que eu falei, poxa, eu não consigo mais trabalhar. Inclusive tem uma frase que eu falei, eu não consigo mais trabalhar só para dar dinheiro para quem já tem dinheiro, eu acho que a gente tem que buscar também fazer modelos mais ganha-ganha. Era uma época que tinha acabado de sair o estudo do Prahalad, que falava da fortuna na base da pirâmide, e tinha um outro cara que veio a partir depois do Prahalad, que chama Stuart Hart, que era do MIT, que ele escreveu um protocolo que chama Protocolo BOP, que é Bottom of the Pyramid, base da pirâmide, né, que fala da classe mais baixa de renda, mas ele fala BOP 2.0, então ele fala sim, como o Prahalad falava, tem uma fortuna na base da pirâmide, mas a gente só vai conseguir trabalhar com esse pessoal se a gente criar modelos ganha-ganha, porque não adianta você olhar com esse pessoal só como consumidor. Isso fez muito sentido para mim na época. Comecei a desenvolver esses projetos mesmo dentro da empresa, usando o capital social que eu tinha lá, fui gastando meu capital social lá dentro para criar esse projeto. Mas aí eu falei, poxa, era muito cedo para a empresa, mas eu queria trabalhar com isso. Então comecei a buscar outras pessoas que faziam isso, encontrei a fundadora de uma aceleradora que era a Artemisia, que foi a primeira organização que falou de negócios sociais do Brasil, que é de 2004, e é a Kelly, uma americana, que também já estava vendo os negócios da Artemisia desenvolver e achava que precisava criar soluções para investir nesses negócios. E a Kelly conhecia o Antônio Hermílio de Moraes Neto, que ainda estava na faculdade, e o TCC dele era um fundo de negócios de impacto social. Então a gente se encontrou cada um pelo seu caminho e a gente fundou a Vox em 2009. Mas foi por isso, foi para falar, poxa, tem que ter um jeito de fazer negócio que beneficia mais gente do que os modelos que a gente tem hoje em dia. E como toda gestora, e aí das palavras até a Adam teve aqui, e aí eu vou ir nessa que é a gestora bem old school, e falar, poxa, toda gestora depende de duas coisas, gerar alfa, né, e captar. A gente está conversando um pouco aqui sobre o que é gerar alfa, e depois a gente vai também discutir sobre como é o modelo, né, especialmente dos fundos de VC, mas também os outros modelos que vocês estão entrando agora. Mas e como foi captar? Como foi ir ao mercado e apresentar essa proposta que era nova até então? Foi quase alienígena, né? Assim, o começo foi bastante complicado. A gente teve uma situação muito importante para a Vox, que foi que a Kelly americana, ela tinha um grupo americano que queria investir, então eles deram um capital semente para a gente. Então a gente, pelos primeiros 3 anos da Vox, não precisou captar, o que foi fundamental. Hoje, olhando para trás, se a gente começasse tendo que captar em 2009, sei lá, provavelmente estaria trabalhando em outro lugar, em alguma outra coisa. Até porque você gasta energia nesse processo. E a gente teve tempo de investir em algumas empresas, testar a tese, errar algumas vezes, começar a refinar a teoria de mudança e a nossa tese de investimento. E aí a gente foi captar o primeiro fundo, era 2011. E a gente fez um trabalho relativamente bem feito, assim, de conhecer outras gestoras, conhecer outros mercados. Nos Estados Unidos já se falava muito de investimento de impacto, a gente ia muito para São Francisco, muito para Nova York. Então quando a gente começou a captar, de uma certa forma a gente já tinha um nome.
dentro dessa bolinha pequenininha de impacto. E aí aqui no Brasil a gente tinha bastante relacionamento, pelos sócios, tinha bastante relacionamento com famílias. Então a gente conseguiu captar um fundo que na época, para 2012, quando a gente fechou o fundo para VC, era um fundo relativamente grande, foi um fundo de 84 milhões de reais em 2012 para VC. Muitas das famílias que entraram no nosso fundo era o primeiro produto de VC que eles tinham investido na vida, porque em 2012 pouca gente no Brasil também tinha investido em VC. Mas entre 2009 e 2011 era muito difícil falar sobre o tema. Eu brinco que quando recebiam a gente, né, grandes gestores, bancos, eram 3 reações possíveis só. A primeira era de achar bonitinho, mas coisa, sabe, tipo, como você acha uma criança bonitinha fazendo alguma besteira, ou achava que a gente estava completamente perdido, ou tinha gente que ficava brava. Inclusive eu vi alguns gestores mais antigos viraram para mim bravos e falaram, mas você é irresponsável, porque você não sabe o trabalho que dá já dar o alfa, e você vem agora falar de investimento, de impacto positivo, isso é uma irresponsabilidade. Então, mas isso foi evoluindo, né? Então, quando a gente captou o primeiro fundo, ainda estava mais ou menos esse registro. Quando a gente capta o segundo fundo, em 2016, o papo já tinha mudado, já era um papo de, estou ouvindo falar dessa história aí, sei que um dia meu banco, minha gestora, meu family office vai ter que fazer isso, mas a gente não sabe como, né? Quando a gente capta nosso terceiro fundo, que veio em 2020, eu brinco que assim, todo mundo já fazia, eu pensava em impacto desde pequenininho. Todo mundo falou, não, mas no nosso banco a gente sempre valorizou isso, chegou a hora de fazer. Então, foi uma mudança da água para o vinho, assim, ao longo do tempo, o nível de aceitação aí do tema, né? Hoje eu vou em reuniões e eu não preciso explicar o que é investimento de impacto mais. Claro, eu preciso explicar o produto, o que a gente faz, como a gente faz, mas o conceito de investimento de impacto já é uma coisa que eu não preciso gastar mais tempo explicando, né, na maioria das vezes. Em 2012, acho que você comentou bem, não existia sequer VC. Eu lembro de quando eu comecei, eu estava na sala com a professora Andréa Minardi. Sim, Primeira turma ali, ninguém sabia o que era Venture Capital de verdade no Brasil. Você sabia o que era lá fora, porque tinha LBO, MBO desde a década de 80, aí aqui já estava uma coisa mais ou menos madura no mundo, estava chegando aqui. Imagina já trazer isso com o impacto, né? Sim, foi um salto. Foi um salto, sim. No Brasil, naquela época, claro, você já tinha a BV Cap, mas a BV Cap era dominada por private equity, você tinha alguns fundos brasileiros, já de algum tempo tinha DGF, CRP, Incide, aí fora da BV Cap, Monax já tinha começado, a Astela estava começando, então estava bem no começo mesmo. E como você, dado que você começou já pelo que seria o caminho mais difícil, né, que foi abrir impacto junto com o VC, como vocês enxergam o processo de seleção da companhia investida? Né? Porque a gente tem basicamente 2 formas de enxergar o impacto. Né? Você investe numa empresa que é impacto por si, então você fazer essa empresa se maturar e ganhar escala, você está gerando impacto na atividade fim. Mas muitas vezes também tem a empresa que tem uma atividade que poderia ser mais geradora de impacto, mas ainda não é. Como vocês encontram as oportunidades e como é o processo de seleção da companhia e de identificação de o que vocês podem fazer para turbinar a companhia dentro do objetivo do fundo? Bom, tudo começa na tese de investimento, né? Então a gente por muito tempo, agora a gente ampliou um pouquinho a tese, mas por muito tempo a gente focou em impacto social e em 3 setores, que é educação, saúde e serviços financeiros. Então, para cada um desses setores, a gente tinha uma tese muito específica, que era buscar uma intersecção entre problemas que afetavam a maior parte da população, mas que podiam ser atendidos através de modelos de negócio. Tem problemas que não são. A partir daí, a gente tinha uma coisa diferente nossa versus a maioria dos outros fundos, é que a gente tinha uma tese muito específica. Então era muito fácil para a gente procurar os negócios. A gente sabia muito bem o que a gente estava procurando, o que era, o que não era. Uma vez que vinha uma startup que parecia estar
atendendo um daqueles problemas que a gente tinha identificado, a gente ia analisar, obviamente, se aquilo tinha um fit, se realmente o mercado era grande. Aí você começa a entrar num lugar que é muito parecido com o que os outros VCs. Qual é o mercado, qual é a capacidade desse produto atender o Product Market Fit, tudo aquele linguajar de VC. E uma coisa que era diferente, que a gente também olhava, passou a olhar com o tempo, foi a intencionalidade do empreendedor. E aí, assim, a gente está aprendendo ainda a fazer. Cada erro que a gente faz, a gente melhora um pouquinho ou coloca um item a mais na análise. Um item muito importante que a gente colocou na análise entre o fundo 1 e o fundo 2 foi a intencionalidade. Porque no fundo 1, assim, para quem estava no mercado, se eu falar a qualidade dos empreendimentos, dos empreendedores que existiam, das startups que existiam em 2012 versus que existe hoje, assim, é um salto quântico quase. Então, 2012, 2013 era difícil achar startup, ainda mais startup com cara que estava pensando em causar impacto. A gente achou até, mas em algum momento a gente falou, cara, não é tão importante a intencionalidade. Se o produto tem impacto, vamos investir no produto com ele tendo impacto e tudo bem. Mas, de novo, né, quem trabalha com startup sabe bem disso, o modelo de negócio ele tem que mudar e ser adaptado diversas vezes, quase várias vezes por ano, até, dependendo do feedback que você tem de mercado. E se o empreendedor não tem uma intencionalidade real em resolver um problema, ele está lá só para fazer um negócio que dá certo, ele pode ir para qualquer lado, inclusive lados que deixam de ter o impacto social. Então a gente colocou intencionalidade. Então a intencionalidade hoje é uma coisa que é muito importante para a gente, mas a gente tem que ver um potencial sim de escala, a gente quer ser, e uma filosofia importante para a gente, porque eu quero que o impacto cresça muito. Na verdade, um sonho nosso é que todo investimento se preocupe com o impacto que está causando, a gente pode falar isso mais para frente. Mas para isso dar certo, eu preciso entregar o alfa. Eu concordo com o Adam. Você tem que entregar o alfa, não adianta você... A conversa não está assim, eu estou falando de impacto, então tudo bem se dá o retorno que você quiser. Não, eu quero entrar no registro VC do cara, da classe de ativo do alocador, para eu começar a entregar o alfa que ele espera da classe de ativos e eu começar a ser uma alocação relevante. Só assim eu acho que a gente consegue fazer uma mudança. Então, a gente é muito chato nos critérios, a gente vai buscar empresas que podem... Tanto que a gente co-investe com todos os outros VCs do mercado, mas a gente tem o recorte de ver o impacto do que aquele negócio está causando. E como vocês... bom, a própria gestão, quando a gente entra em capital de risco, é muito comum que o fundo entre, especialmente Sim. gestão financeira, Sim. E depois até pode ter alguma ponte, você usa seu ecossistema para azeitar as empresas, o conglomerado de empresas investidas. Como vocês atuam na companhia? A gente costuma ter assento em conselho em todas, né? Assim, aquele básico a gente faz, né? Se for muito early stage, ajuda a organizar governança, ajuda a estruturar finanças, ajuda a trazer gente se esse negócio precisa, em rodadas ajuda a trazer co-investidores. Então o pacote meio básico de um gestor de VC a gente faz. Onde eu acho que está o nosso diferencial é no que a gente chama da teoria da mudança. E a teoria da mudança é um processo que a gente faz quase sempre antes do investimento ser realizado. E o que ela é? Ele é um exercício que imagina como que do produto e serviço atual ou pretendido pela empresa eu consigo gerar um impacto. E ele gera alguns níveis, aqui o primeiro nível mais comum é do output, que é quantas pessoas que eu sirvo, como que eu sirvo essas pessoas. O outcome, como que eu mudo a vida dessas pessoas a partir do momento, não é como eu mudo, como a vida das pessoas é transformada depois que elas têm acesso àquele serviço, àquele produto de forma consistente, até chegar no impacto. E aqui a gente costuma definir indicadores, mesmo que a empresa não consiga medir ainda, mas indicadores que vão servir como proxy do sucesso desse impacto.
E o que a gente descobriu ao longo do tempo é que se você é uma empresa que tem impacto, ou que busca ter impacto no seu core business, você vê se o impacto existe ou não, também é ver se a proposta de valor do produto é real ou não. Então a gente ajuda muito em refinamento de proposta de valor e direcionamento de mercado a partir dessa teoria da mudança que identifica o que eu quero, o que é importante para o meu público, o que o meu público precisa para mudar de vida. Se meu produto não... Então essa teoria da mudança vira uma ferramenta de gestão, que é simples. Se meu produto não está entregando impacto, eu preciso melhorar o produto. Se meu produto está entregando impacto, marketing, comercial, vamos vender, vamos falar, puta, eu consigo provar para você que se você usar isso aqui, ó, melhora a vida das pessoas. Então a gente também usa muito essa ferramenta que é a teoria da mudança para ajudar em planejamento estratégico, em campanhas, etc. Quando a gente tem essa avaliação da mudança e a própria interferência na companhia, quais são os fatores que fazem a companhia entregar o valor esperado? E agora vocês, por mais que você fale que estão aprendendo ainda até hoje, vocês já passaram por algumas rodadas. Ah, já fizeram Então você já sabe, você já começa a desenhar qual é o tipo de empresa que a gente aperta os parafusos. Qual dos parafusos espana, qual dos parafusos performa. Uhum. O que você já consegue identificar nessa experiência que já não é tão curta assim da Vox, das empresas que trazem essa performance que vocês estão esperando? Olha, é muito dos fundadores, né? Assim, pode ser o maior mercado do mundo ou um mercado nichado. Os fundadores, eu falo no plural porque eu não acredito muito naquele fundador herói sozinho. Acho que tem que ter uma dialética ou algum tipo de balanço aí nos poderes para cada um poder contribuir da forma adequada. Mas normalmente, assim, eu consigo já... Eu não sei te dizer exatamente o que gera o sucesso, mas eu consigo te dizer claramente o que é um mau sinal. O mau sinal é quando a gente tem que intervir muito em coisas relacionadas a pessoas. Seja um sócio que não está se dando bem com o outro, ou eles não conseguirem atrair boas pessoas, ou eles não conseguirem manter a equipe, ou não ter bom motivo, sabe? Eu tive o privilégio, quando eu estava começando a minha carreira, de trabalhar no Submarino, que era uma das primeiras startups da internet. Eu fui um dos primeiros funcionários do Submarino, entrei logo no comecinho do ano 2000. E eu lembro Você fala, versus o que esperavam quando investiu, não foi um sucesso. Mas abriu capital, fez IPO em 2005 na Bovespa, e era um dos cases aqui da internet do Brasil. Eu lembro da energia que era lá dentro. E porra, a gente trabalhava que nem uns malucos, trabalhava até 2 da manhã todo dia, e a gente estava feliz, tinha aquela energia. Sabe, eu consigo entrar num escritório de startup e falar, cara, isso aqui tá legal, ou isso aqui não tá legal, pela comparação da energia, e normalmente funciona, tá? Então, assim, são os founders muito de complementariedade entre eles, entendimento do mercado, mas mais do que tudo, capacidade deles de motivar, atrair gente boa e formar times que performam. É gente. Qual que é o ticket de vocês? Geralmente, qual o tamanho da empresa que vocês olham para aquisição? Ó, a gente hoje tem 4 fundos que estão investindo. A gente tem um fundo que a gente chama de Growth, mas é Growth para no nosso linguajar, porque aí a gente está falando de série A para cima. Então são tickets a partir de 10 milhões de reais. E não tem um tamanho específico, né? Claro, você já tem que ter o tal do Product Market Fit mais bem azeitado, mas a gente não olha exatamente um nível de faturamento mínimo, ele é mais relacionado a outros indicadores de potencial de sucesso, do Product Market Fit, mas potencial de expansão
do negócio. E a gente tem 3 fundos early stage, e aí em parceria com outras organizações. Então a gente tem um fundo que vai até 10 milhões de reais para Health Techs, junto com o Einstein. A gente tem um fundo para Fintech, Agritech e GovTech com o Banco do Brasil, que também é mesmos tickets. E agora, começa agora em setembro, um fundo para startups de energia com a Copel. Então são 3 fundos early stage e tem o nosso fundo maior, que chama Tech for Good Growth, que aí faz investimentos a partir de 10 milhões em série A. E você também estava comentando no começo que vocês estão abrindo as estratégias de investimento. Agora não é só VC, se é que dá para falar só em VC, porque VC já é um universo gigantesco. Não, Mas o que sem mais, desmerecer VC. sem desmerecer VC, sim. O que mais vocês estão olhando em termos de investimento? Olha, a gente teve um momento importante também de evolução da gestora em 2018, 2019, quando a gente foi rever a nossa teoria da mudança, né? Nossa razão de existência. E sim, a gente está feliz, tem casos muito legais. Pô, no nosso fundo 1 tem a Magnamed, que é a principal produtora de ventilador pulmonar do Brasil. Ela foi responsável por mais de 80% dos respiradores que foram para o SUS durante a crise do Covid. Então, tem casos de impacto muito, muito legais. Mas primeiro, assim, a capacidade de VC de investir em ativos de impacto, ela é limitada, porque você tem um perfil muito específico de empresa que você pode colocar, que faz sentido, não que você pode, que faz sentido colocar dinheiro. Mas pelo lado do passivo era pior ainda, né? Porque a gente fala, poxa, eu sou um produto, eu brincava, a gente fala de impacto social e de inclusão, mas o nosso produto financeiro é mais exclusivo do que, sei lá, a Tiffany, né? É só para quem é investidor profissional, né? Investidor profissional que tem mais de 10 milhões de reais em produtos financeiros, né? Não é nem ativos, é em produtos financeiros. E mesmo esse investidor, ele investiu o quê? Um percentual pequeno do portfólio dele, 1, 2%, na classe de ativos, né? Na gente menos ainda. Eu falo, a gente não vai causar mudança, e isso é importante aqui dar um passo para trás e falar, olha, eu nunca me considerei uma gestora financeira, me considerei uma gestora de impacto, eu quero causar impacto e eu uso instrumentos financeiros para gerar esse impacto positivo. E tem toda a dinâmica do mercado que eu tenho que respeitar, tenho que dar retorno, mas o que eu quero como Vox é causar um impacto positivo e fazer uma transformação. E a gente falou, pô, como é que eu vou fazer essa transformação se 99,9% do dinheiro... Então a gente parou e falou, pô, mas todo investimento de uma forma ou de outra tem impacto. Positivo, negativo ou desconhecido. Então a gente precisa olhar para os fluxos do dinheiro e, através de outras classes de ativos mais, vamos chamar assim, palatáveis ou fáceis de investir, também pensar no que o dinheiro está ajudando a criar. Então tem uma coisa de uma certa o senso de urgência de olhar para o mundo e, né, emergência climática, desigualdade social, essas polarizações malucas que a gente está vivendo e falar, poxa, a gente pode usar o nosso dinheiro de forma a não pensar nisso, a gente pode usar o nosso dinheiro para resolver algumas questões. Então a gente criou um fundo mais acessível de renda fixa, que está comprando debêntures de empresas listadas, mas debêntures que estão ligadas a alguns dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E aí é um produto de R$100. R$100 com liquidez D+5 para quem puder, sabe, quer entrar, quer se preocupar com o impacto mesmo quando você tem só dinheiro para uma renda fixa, bora, dá. Estamos lançando agora, temos uma oferta pública no mercado aí agora para um fundo de regeneração de terra. Então estamos comprando terra no Cerrado, regenerando, tornando ela produtiva, pasto degradado. Estamos lançando agora uma previdência, está saindo agora uma previdência. Então a ideia, o olhar para o longo prazo é que eu possa oferecer um portfólio completo de impacto. Se você quiser colocar 100% do seu dinheiro sabendo qual é o impacto,
Você pode não concordar 100% com o impacto, mas assim, o primeiro passo que eu estou dando é falar, olha, a gente deveria saber o impacto que nosso dinheiro está causando, porque vai afetar a minha vida, a sua vida, seus filhos, dos netos. Então, para fazer essa provocação, eu tenho que primeiro falar, tá bom, se eu estou te provocando, eu te dou uma solução. Então, você tem todo um portfólio completo e, eventualmente, sei lá, eu acho que olhando para frente, aí vou falar esse termo em inglês, é um wishful thinking, é que a gente não fale mais de investimento de impacto, porque todo investimento deveria demonstrar qual o impacto que a gente está causando, porque é isso, né? O dinheiro está fazendo alguma coisa. O que o dinheiro está fazendo? Essa é a pergunta que a gente faz. Muito bem, estamos batendo esse papo com o Daniel Izzo, aqui sócio fundador da Vox Capital, sobre investimento, sobre Venture Capital, sobre investimento de impacto. E agora a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. Nos primeiros meses de 2023, mais de 1.200 trabalhadores foram resgatados de condições degradantes de trabalho. Isso tem nome: trabalho análogo à escravidão. O resgate só foi possível porque, de um lado, o governo federal intensificou a fiscalização e, do outro, houve um aumento das denúncias. Vamos juntos lutar por um trabalho digno e decente. Denuncie sempre que suspeitar. Disque 100. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Beyond. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, estamos de volta aqui com o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje, batendo papo com Daniel Izzo, sócio e cofundador da Vox Capital, sobre um pouco de VC, um pouco de empreendedorismo, um pouco do que é o mercado de impacto e de todo esse contexto que a Vox está inserido. Daniel, a gente conversou um pouco sobre até da saída, entre aspas, né, da busca por outros produtos da Vox. Mas voltando um pouquinho em VC, Claro. O que a gente, nesse bloco, dá para aproveitar para a gente olhar perspectivas e tudo mais, o que falta para desenvolver o ambiente de Venture Capital no Brasil? O Venture Capital como um todo, mais amplo. Cara, eu acho que desenvolveu bem. Teve aí, teve um ciclo, né? Agora a gente, eu acho que
espero que a gente entre de novo nesse ciclo de juros mais baixos, mas o ciclo de juros mais baixos que começou lá no final da década de 2010 e foi até 2022, 2021, ele desenvolveu o mercado de capitais e muito, né? Então, hoje você tem, eu lembro que eu comentei no bloco anterior que a maioria dos investidores que entraram no nosso fundo em 2012 era o primeiro fundo de venture capital que eles tinham investido, mas hoje não existe family office ou grande família ou grande locador que não tenha algum dinheiro nessa classe de ativos. Então, assim, já é uma classe de ativos que é conhecida pelo investidor, o investidor já tem uma exposição, alguns tiveram uma exposição exagerada, né, e agora estão revendo, então por isso que está mais difícil de captar atualmente para VC. Mas então, assim, do lado do investidor você tem gente que conhece, já tem histórico, já investiu num grupo de fundos, já sabe o que funciona, o que não funciona. Putz, isso aí é muito importante. E dá para levantar fundos só com dinheiro brasileiro? Dá. E do outro lado você tem gestores com já track record de muitos anos, saídas bonitas, você tem unicórnio. Então, assim, eu acho que tá bom, tá bonito, dá para desenvolver mais? Sim, dá. Eu acho que tem uma questão assim, tem saídas, mas eu acho que precisa ter mais saídas. Saídas, né, a venda da participação. Quando eu falo saídas, eu estou falando de um fundo investiu e alguma empresa comprou aquela startup, ou alguém comprou, ou abriu capital e você conseguiu vender a participação e retornar o dinheiro para o investidor. Acho que tudo vai cair em mais saídas, mais eventos de M&A. E claro, né, que essas saídas, esses eventos de M&A representem algum retorno competitivo, como a gente teve. Mas eu acho que sim, para mim é questão de tempo, sabe, de retomar e claro, né, assim, o nível da taxa de juros que a gente tem aqui hoje no Brasil, para mim é o pior detrator dessa classe de ativos, né, porque você fala, poxa, eu consigo ter 13,75% com zero de risco, eu vou correr um risco enorme para ter o quê? 25, 30? Em 10 anos, né? Então acho que o maior detrator do mercado é a taxa de juros. Então eu estou bastante otimista porque eu acho que as bases estão aí, o investidor conhece, tem gestores experientes, bons, tem empreendedor, tem gente que já está no segundo, terceiro empreendimento, tem casos de sucesso. A gente precisa ter agora uma condição, que é difícil de pedir isso no Brasil, mais estável, mais previsível e mais amigável, economicamente falando, para que a classe de ativos se torne mais interessante. A gente no mundo inteiro teve uma, digamos, enxurrada de liquidez. Sim. E Sim. isso favoreceu algumas teses de venture capital no mundo. Quando a taxa de juros no mundo começou a subir, veio uma pressão, por exemplo, por mais fluxo de caixa. Uhum. Como dentro dessa ponte, agora já da ponte entre VC e investimento de impacto, essa onda ocorreu. Veio essa pressão por geração de caixa, essa pressão já tinha menos essa queima de caixa que a gente via em outros mercados de VC. Como foi esse ciclo de dentro do mercado de impacto e capital de risco simultâneo? Acho que foi muito parecido, tá? Não teve uma grande diferença pro VC de impacto. A gente foi pego na mesma onda. O que aconteceu foi, até 2018, 2019, que eu acho que a gente ainda estava no mindset anterior, mas ainda com mais racionalidade. Você podia se permitir estar numa pegada, tudo bem, está queimando dinheiro, mas
tem liquidez, o dinheiro está aí, quando a gente precisar, se a gente mostrar que está crescendo, vai ter rodada e vai vir uma rodada no valuation bom. Teve alguns entrantes aí gringos, claro, não vou citar o nome aqui, mas assim, de repente a gente começou a ter uns valuations que era 100 vezes a receita anual da empresa. A receita anual prevista para aquele ano da empresa era o valuation da empresa. Então começou a ficar uma coisa muito difícil de navegar. E aí se acelerou aquela coisa. Falou, não, cara, pode queimar o quanto você quiser, vamos crescer, porque vai ter dinheiro e o pessoal está pagando múltiplos bons. Então, cara, inclusive é um incentivo para você acelerar a queima para pegar uma outra rodada num valuation mais para cima. Então, assim, o fluxo de caixa e até a discussão sobre break-even, ela ficava meio para trás. E era meio uma teoria dos jogos, né? Se você falar, ó, vamos dar uma segurada no crescimento para chegar no break-even, você era atropelado por um cara que fez uma rodada de 100 milhões de dólares no seu próprio mercado. Então, realmente, estava uma fase que era difícil não entrar nessa roda. Quando as taxas de juros começam a crescer, e quando a gente tem casos, né, de WeWork, alguns casos alguns casos mais públicos de startups barulhentas não caminhando como se esperava, deu uma secada essa liquidez. E olha que interessante, não é que os fundos não têm dinheiro para investir, mas mudou o mindset total. Então você fala, poxa, eu não sei quando eu vou poder captar de novo, porque secou o dinheiro lá na fonte, apesar dos fundos terem dinheiro, eu falo, bom, eu vou ter que tomar mais cuidado aqui nessa alocação, porque eu, fundo, não sei como e quando eu vou captar de novo. Então eu também preciso ser mais criterioso, e aí o dinheiro também, por, né, consequência, dá uma secada para as startups, e as startups falam, pô, vou ter que me virar com o que eu tenho. Inclusive, foi uma coisa que a gente fez com o nosso portfólio. Lembra que a gente virou para o nosso portfólio. E, putz, ainda teve o Silicon Valley Bank no começo desse ano, né? Então, no final do ano passado, a gente falou, olha, antes do final do ano passado, a gente falou para todas as empresas, ó, faça o que vocês puderem, não vamos captar. Se vocês não precisarem captar entre 2022 e 2023, vamos fazer o que precisar. Se, infelizmente, precisar reduzir quadros, vamos fazer, mas não vamos captar. E efetivamente, assim, as empresas do nosso portfólio que foram para o mercado para captar tiveram mais dificuldade para receber term sheets do que as recebiam antigamente, e os valuations estão muito comprimidos. Então, realmente não está no momento para captar. E agora está ajustando. Eu acho que tudo passa, né? Você estava com uma taxa de juros mais alta, a taxa de juros vai começar a baixar. Continua tendo alguns casos aí de crescimento, de investimento, mas deu realmente essa apertada, e quando dá apertada você fala, pô, eu vou ter que me virar com o que eu tenho, eu não posso contar com uma rodada a cada 6 meses, como estava acontecendo, a cada 12 meses, como estava acontecendo. Então, eu preciso ser mais racional, tenho que mostrar. E voltaram discussões do tipo múltiplo de EBITDA, que era um palavrão para VC algum tempo atrás, mas eu acho que assim, apesar dessa pancada inicial, né, desse reequilíbrio, acho que é tudo muito positivo, né? Você vai voltar a ter discussões de valuation, ou do quanto uma empresa está funcionando e crescendo em termos mais racionais, vamos falar assim. Então, e de novo, vou voltar para trás, continua tendo investidor com experiência e que sabe ajudar as empresas, continua tendo empreendedor muito bom, capital humano bom, agora inclusive mais barato do que estava algum tempo atrás. Então, assim, tem tudo para a gente recuperar e essa onda ser muito boa. E você tem um histórico aí, né, de as safras em que os fundos dão melhores resultados são as safras em que começam quando os valuations, quando você compra barato e depois mais para frente você vai vender num momento mais favorável. Então, mudou a dinâmica porque precisou, mas eu acho que vai ser positivo. Eu acho que agora essa safra 22, 23, 24 de VC vai ser uma safra muito boa. E olhando agora para mercado de impacto, hoje
Você já comentou que no terceiro fundo o mercado já era de impacto desde criancinha, né? Como é que está mudando esse perfil? Como o mercado financeiro tem olhado o impacto? E o que a gente pode ter de perspectiva de expansão desse olhar para os próximos ciclos? Eu acho que o mercado já aceita a discussão com isso. Eu acho que ainda a grande maioria do mercado é cético em relação a isso. Tem quem vai falar que, poxa, não dá para fazer as duas coisas juntas, não dá para dar retorno financeiro e impacto social. Mas eu acho que tem uma questão aí que vai tornar isso meio que inexorável. A gente tem as novas gerações, e aí uma coisa muito prática e muito racional. Você tem umas novas gerações que em toda a pesquisa mostra que coloca a responsabilidade social, a preocupação social muito mais próximo ou igual a retorno financeiro, muito mais próximo do que as gerações anteriores. E para mim faz total sentido isso, porque se você for parar para pensar, eu cresci nos anos 80, então minha geração ainda vivia num lugar que o modelo de vida capitalista era idealizado, porque a gente tinha um inimigo externo, né? Tinha que ganhar do bloco comunista. Essas gerações mais novas, você não tem mais esse mundo bipolar, é um mundo, o capitalismo venceu, o melhor modelo que a gente desenvolveu até hoje, mas aí o pessoal começa a olhar e falar, tá, é o melhor modelo, mas, tá acabando com as florestas, tanto que a primeira coisa que apareceu sobre atividade econômica causando impacto ambiental foi depois da queda da União Soviética, que foi o tal do CFC, que estava acabando com a camada de ozônio. Mas isso não aparecia antes. Então são gerações que já crescem com discussões problematizando o nosso modelo. Então já está no modelo mental que sim, mas precisa cuidar. Então, cara, quando eu abro uma vaga lá na Vox, eu sou uma gestora pequena, mas quando eu abro uma vaga lá na Vox, não tem menos de 400, 500 candidatos por vaga. E as famílias, quando eu vou falar com famílias, se tem a geração mais nova, a turma de 35 para baixo, é um sucesso. A turma quer investir e se preocupa e sabe que precisa investir. Então você tem aí um movimento geracional que é esperado que vai fazer as coisas mudarem. É meio que inexorável. Já está acontecendo, né? Não é à toa que entre 2009 e 2023 a diferença da qualidade da discussão e da aceitação de impacto cresceu. Isso vai acontecer desde o consumidor que está mais preocupado com as marcas que ele consome, o investidor que está mais preocupado com o que o dinheiro dele está causando e o colaborador também que quer cada vez mais trabalhar com coisas que fazem sentido. Como você falou que justamente essas discussões vieram depois do fim da polarização. Como eventos duros, como o que a gente teve agora, e surgiu uma guerra no leste europeu. A gente voltar a pensar, por exemplo, pautas que estavam adormecidas, voltar a pensar queima de combustíveis fósseis na Europa, voltar a pensar energia nuclear, mas sob a preocupação de um eventual uso nuclear em um combate armado, que era coisa que a gente estava absolutamente desligados nos últimos anos. Como isso pode impactar o próprio pensamento dessas gerações e, consequentemente, o pensamento de mercado sobre impacto? Acho que é uma boa pergunta. Eu posso responder por mim. Isso aí me dá um senso de urgência ainda maior, né? Um senso de urgência como, sei lá, preservação da vida até cada vez maior. E eu vejo assim, eu não sei falar do que está acontecendo agora eventualmente, mas a pandemia, o que aconteceu em 2020 com a pandemia, em termos de discussão, a onda ESG, ela surge com a pandemia. Então, assim, quando
quando começam, a tendência, eu acredito, né, eu não sei falar sobre o que está acontecendo especificamente agora, não tenho dados, não estou vendo essa tendência tão claramente, mas na pandemia, quando deu uma apertada e a crise aumentou, a preocupação com o impacto dos negócios, do dinheiro, dos investimentos, aumentou também junto, né? Não é para falar que eu estou torcendo para a crise piorar, para aí as pessoas olharem, mas deu para ver uma relação direta entre uma preocupação com uma crise que está afetando mais gente, é uma coisa que começa a afetar eu e você também, como foi a pandemia, aumentar a procura pelo tema, claramente. Então, lógico, tem essa questão de atração, de atenção, mas vem também o senso de urgência. Aí muda a leitura dos agentes. Claro, você está dando a sua opinião, como você comentou, mas muda a leitura, muda o senso de urgência na leitura desses parâmetros que se apontavam sobre sustentação da vida e de todos os aspectos. Sim. Acho que nessas crises cai um pouco a ficha de que não adianta eu ser um bilionário se o mundo não existir, né? Ou se tiver uma revolução rolando lá fora. Então, assim, tem uma questão aí que eu acho, não vou chamar de humanitária, mas tem uma questão aí de se preocupar com o entorno ou com algo que é mais do que o que só se refere a mim, para eu mesmo ter uma vida boa. Então eu gosto de brincar que você não precisa ser um altruísta para se preocupar com o impacto, você pode ser super egoísta, mas é melhor que seu vizinho esteja bem, porque aí você vai estar bem também. Então se você tiver medo do seu vizinho, se seu vizinho estiver muito mal, a sua qualidade de vida também vai cair. Então tem uma questão de olhar de forma mais ampla, um egoísmo iluminado, como os americanos chamariam, né, enlightened self-interest, de também olhar e falar, poxa, vai ser melhor para mim se mais pessoas estiverem melhor, se o meio ambiente estiver melhor, se a vida na Terra estiver garantida, vai ser melhor para mim também. Então tem isso que eu acho que quando acontecem as crises, a nossa consciência fica mais aberta a perceber, e por isso que cresce o interesse nesses momentos. Meu sonho é que não precisasse disso, né? A gente precisa... Aquela velha história que minha avó falava, que se muda pela dor ou pelo amor. A gente está tentando pelo amor. Né? Falando em ciclos e como as crises se relacionam, digamos, o que a gente pode colocar dessa forma, o lado mais positivo da crise? Você comentou sobre a busca por talentos e... Nesse mesmo bloco, você comentou sobre a dificuldade que foi no passado, você buscar boas cabeças estava, digamos, caro. Agora você buscou uma alternativa, hoje já está um pouco mais até, digamos, mais barato encontrar esses talentos. E também comentou da própria Vox, como num processo seletivo para abrir uma vaga, surgem lá 400 candidatos. A pergunta é em 2 ciclos, né? Como está esse mercado hoje e o que mudou em relação, como foi passar por aquele boom que a gente viu em tecnologia, que era difícil buscar pessoas e desenvolver essas startups, como foi passar por aquilo e como está sendo hoje conduzir essa eventual possibilidade de atrair novos talentos em meio, contudo, em um ambiente em que você pode estar, na verdade, precisando enxugar quadro por um momento de mercado. Assim, a gente já passou por 2 ciclos de dificuldade aí de contratar. Eu lembro que quando foi 2012, né, 2011, né, logo depois da capa do Economist, que o Brasil estava decolando, que era muito difícil contratar. Eu lembro que eu estava falando com uma pessoa de uma rede grande de supermercados, que era um cara de recursos humanos. Ele falou, olha, aqui para o chão da loja, nossa política era que tinha que ter pelo menos 2º grau. Eu não consigo mais contratar, baixamos para a 8ª série, baixamos para a série, agora 6º ano você está dentro. Então você tinha que, de alguma forma, para contratar pessoas para dar conta de entregar o serviço, você tinha que abaixar um pouco a barra. O que sempre foi muito arriscado, né? Você baixa a barra, mas o mercado está pagando, então você
você não está economizando aí, mas você está correndo risco, ou até você está gastando mais para ter 2 pessoas médias para cobrir uma pessoa brilhante que você não consegue mais contratar. Mas você faz com o que dá, né? Por isso a importância, sim, de educação técnica, educação profissionalizante no Brasil, que, sei lá, é um gap. A gente tem esse gap. Então, sei lá, eu estou olhando agora e falando para você, poxa, que legal, a gente consegue contratar, tem pessoas disponíveis, você teve aí, né, muito corte em empresas de tecnologia, então, programadores, designers, que era impossível ter, hoje você consegue ter. Mas é só esquentar de novo que o Brasil bate nesse teto muito rapidamente. A gente tem esse desafio. Eu não sei como te responder isso, além de, cara, a gente vai surfando as limitações do Brasil. E talvez, assim, uma área que a gente olha para investimento de impacto importante, tem empresa no nosso portfólio hoje, é para educação profissionalizante, principalmente de programação, de design, essas coisas que, assim que esquentar um pouquinho, vai bater no teto rapidinho. Maravilha. Estamos batendo esse papo aqui com o Daniel Izzo, sócio e cofundador da Vox Capital. Daniel, muito obrigado pelo papo. Foi um prazer recebê-lo aqui. Eu agradeço imensamente você dividir essa bancada comigo no Você com Dinheiro de hoje. Não, o prazer foi meu. Obrigado. Foi um bom papo. Quem quiser buscar mais sobre a Vox, acompanhar os conteúdos de vocês, ou No Limite, quem está lá em casa... e eventualmente, ou até os fundos, né? A gente tem bastante audiência de investidores profissionais que queiram investir com vocês. Quais os canais eles podem procurar sobre a Vox e sobre como investir com vocês? Acho que são 2 principais canais, né? Tem o site, que é o www.voxcapital.com.br, tem o Instagram, que é o @voxcapital. Maravilha. Mais uma vez... muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pelo papo. Prazer é meu. Obrigado. Muito obrigado também, naturalmente, à Vox Capital por ceder aqui a participação do Daniel conosco para esse bate-papo excelente. Muito obrigado a você, investidor, profissional ou não, agente de mercado ou não, que pela sua companhia, pela sua audiência, que participou aqui conosco. Espero que você tenha aprendido bastante, se desenvolvido bastante também sobre o tema. É sempre um prazer aqui entrar na casa, no escritório de vocês para bater esse papo e levar um pouco desse conhecimento do que está sendo feito no mercado para vocês, telespectadores da BMC News, nessa parceria com a Com Dinheiro. Se você ainda não conhece nossas soluções, quer saber um pouco mais sobre a plataforma, como a gente pode ajudar no dia a dia do seu negócio, dos seus investimentos, visite lá o www.comdinheiro.com.br, também conheça nossas soluções, entre em contato, fala lá com os nossos consultores. E se você tiver um comentário, uma sugestão, quem você gostaria de ver aqui na bancada do Você com Dinheiro, manda lá pra gente também no basic.comdinheiro@comdinheiro.com.br. Basic como básico mesmo, .comdinheiro@comdinheiro.com.br. Nós vamos caminhando aqui para o final do programa de hoje. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua audiência. E nós voltamos na próxima edição, sempre aqui no mesmo horário, sempre aqui pela BMC News e pelo canal do YouTube. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Ela sempre volta a estampar as manchetes. Mas o que é a inflação? Esse é o BMC Explica e o tema de hoje é a inflação. Basicamente, é a redução do poder de compra causada pelo aumento dos preços de produtos e serviços generalizado e persistente. A inflação é um fenômeno causado pela expansão monetária, ou seja, pela impressão de dinheiro acima do que a economia consegue absorver. Alguns economistas também atribuem a causa da inflação a um choque de oferta. A inflação tem como índice oficial no Brasil o IPCA, Índice de Preços ao